Mano, tudo bem com vocês? Então, o nosso videozinho de hoje é para fazer um apanhado geral, uma revisãozinha dos conteúdos que a gente viu nesse período de quarentena, beleza? Então, antes da gente fazer propriamente a revisão dos conteúdos, a gente vai falar como vai funcionar essas próximas 2 semanas de aula que a gente tem. Essa semana agora, tá? A gente vai estar fazendo revisão de conteúdo, depois eu vou falar como a gente vai fazer isso, tá? Mas a ideia aí é rever as videoaulas, fazer mapas conceituais, resumos, tá? O importante agora é revisar o conteúdo que a gente já viu nesse período de quarentena. E na próxima semana a gente vai fazer algumas atividades avaliativas. Daí a gente fala de atividade avaliativa, já dá aquele medão, né? Ah, professor, mas atividade avaliativa vai prova, como vai funcionar? Galera, vão ser listas de exercício, vão ser perguntas sobre o conteúdo que vocês viram nesse período de quarentena. Daí vem aquela questão. Ah, professor, mas vai substituir a prova? Sim, vai substituir a prova. Por quê? Porque a ideia não é deixar acumular esse conteúdo. Imagine se te deixa acumular, não faz nenhuma atividade avaliativa com vocês aí mais para frente, e daí depois quando a gente volta de quarentena tem um monte de coisa para ser avaliado. Não é bom para vocês e nem é bom para a gente também. Então a ideia disso é a gente avaliar, encerra esse ciclo e depois a gente começa um novo ciclo de aulas aí, ok? Então é bem importante participar dessas atividades, não deixar de fazer as atividades avaliativas. Ok? Tranquilo até aí, galera? Show de bola. Seguinte, feito isso, tá? Feitas as atividades variativas, a gente vai usar elas pelo Google Forms. Então, junto com esse vídeo de hoje, vai estar vindo um outro vídeo que explica como é feita as atividades pelo Google Forms. É bem tranquilo, é bem sossegado, é só prestar atenção no vídeo, seguir os passos a passo lá, mas não tem mistério no uso do aplicativo, ok? Então, sossegado. E depois, quando a gente fala de prova, automaticamente já vem aquela dúvida na nossa cabeça. Mas e a nota, professor? Como que vai ficar isso aí? Galera, muito simples, tá? Nossa preocupação hoje como escola e como professores é que vocês entendam o conteúdo, porque é muito mais difícil, ou não, mas ao meu ver, é muito mais difícil a gente talvez aprender todos os conteúdos como a gente aprenderia na sala de aula. Ou seja, tá? Para mim, mais importante do que a nota, que é uma coisa que eu posso mexer, que eu posso fazer um trabalho para substituir, que eu posso fazer uma lista de exercícios para substituir, é o aprendizado de vocês. Então, estou entendendo o conteúdo? Perfeito, vou lá e faço atividade avaliativa. Eu tento fazer até sem consulta se eu entendi o conteúdo. Agora, se eu não entendi o conteúdo, vai caber a mim e ver, professor, não estou entendendo, me tira uma dúvida. Putz, vou correr atrás aqui para achar, para tirar minhas dúvidas. O que não pode acontecer é ficar com dúvida durante o conteúdo. Então, lembra, mais importante do que a nota em si é o aprendizado e o conhecimento de vocês. Ok? Quais vão ser os conteúdos que vão estar caindo nas atividades avaliativas de vocês, galera? Vai estar caindo bandeira tarifária, eficiência energética, circuitos elétricos, receptores de geradores, aparelhos elétricos e cálculo de consumo de energia elétrica. Então, a gente vai revisar cada um deles de maneira superficial, mas vai revisar aqui um pouquinho. Então, a bandeira, as bandeiras energéticas, elas vão estar associadas com quanto vai ser cobrado por cada 100 quilowatts hora que é usado numa residência ou numa indústria. Tá? Basicamente, galera, isso tem a ver com o clima da região. Então, por exemplo, geralmente em momentos que se está chovendo bastante, a gente vai ter bandeira verde, ou seja, não vai ter um acréscimo no valor tarifado de cobrança de luz. Porém, se estamos falando por um momento de crise econômica, ou então por uma crise de falta aí de chuva, alguma coisa do gênero, o que acontece? Ele entra ou em bandeira amarela ou em bandeira vermelha. E daí há um aumento na cobrança do quilowatt-hora. Então, por exemplo, a cada 100 kWh que for usado, há um aumento aí na taxa da bandeira tarifária. Então, tem que ficar bem atento aí, porque se a gente tiver numa bandeira tarifária que não seja verde, é bom economizar energia para não gastar tanto e não sentir isso no bolso depois também. Beleza? Já a eficiência energética, galera, está associada com quanto um aparelho eletrônico, que vai ser ligado lá na energia elétrica, vai consumir e quanto ele vai ser. Ele vai consumir energia elétrica, obviamente, mas o quanto ele poupa de energia ou se ele tem um consumo sustentável ou não. Isso geralmente vem em todos os aparelhos elétricos que a gente compra. Vem com um selinho do Inmetro falando se ele é eficiente energeticamente ou não.
Daí a gente vai entender, mas o que é essa eficiência energética? É se ele consegue converter toda a energia elétrica que ele absorve no que é para ele fazer. Então, por exemplo, um aparelho de geladeira, ele está conseguindo pegar toda a energia elétrica que ele está consumindo e transformar isso em refrigeração. Quanto mais eficiente ele for, melhor ele vai conseguir fazer essa conversão entre as energias. Aonde que a gente vê isso? A classificação geralmente vai de A até E, em que A é o mais eficiente e E é o menos eficiente. A nossa tendência hoje deve sempre tentar comprar aparelhos do tipo A. Por quê? Porque eles vão ser mais eficientes, ou seja, eles vão render melhor, eles vão ser produtos melhores, de melhor qualidade, e, o mais importante, eles vão gerar um consumo menor de energia para a sua casa. Ok? Depois a gente viu os circuitos elétricos, tá? Então vamos lembrar a definição de circuito elétrico. Circuito elétrico nada mais é, tá, do que um local aonde os elétrons estão passando. Então você pensar numa corrida de Fórmula 1, o circuito não é onde os carros estão correndo. O circuito elétrico é a mesma coisa, é um local onde os elétrons vão ficar correndo, certo? A gente vai ter dois tipos, o em série e o em paralelo. O em série é o que eu tenho aqui na primeira imagem, tá? Então eu tenho aqui o meu gerador de luz, tá? Vai ser a pilha, certo? E os elétrons vão começar a correr. Então, como aqui só tem um, vai fornecer somente energia para essa única lâmpada. No entanto, se eu coloco uma lâmpadazinha aqui do lado, ela vai fornecer para essas duas lâmpadas pela mesma rede, pelo mesmo circuito. Então, essa lâmpada vai receber eletricidade e a outra também. Agora, vamos supor que a primeira lâmpada, tá? Ou o fiozinho aqui que alimenta a primeira lâmpada, quebra. O que vai acontecer? Não vai ter mais esse consumo, esse envio de energia para a primeira lâmpada. Se a primeira não recebe, a segunda também não vai receber, porque eles estão ligados em série. Eles estão ligados na mesma sequência elétrica. Ok? Por isso em série. Agora, se a gente pegar, por exemplo, agora o circuito em paralelo, que é o do lado, a gente vai ver que também a gente tem aqui a nossa fonte de energia, certo? Vai ter um interruptor, só que chega num determinado momento, que é isso que eu estou apontando aqui agora, o que vai acontecer? Que essa corrente ela vai se dividir e elas vão estar em circuitos paralelos, ou seja, um independe do outro. Sendo assim, o que vai acontecer? Caso uma das duas lâmpadas queime, a outra continua funcionando normalmente, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, uma queimou e a outra não. Por quê? Porque elas estão em circuitos paralelos. Uma não depende da outra para funcionar, diferente do circuito em série, ok? Então, elas se dividem e depois elas retornam para uma mesma corrente. Aonde que a gente vê isso no nosso dia a dia? Numa casa, por exemplo, os circuitos em série é aquele tipo de lâmpada, tá? De pisca-pisca de árvore de Natal. Você pode ver que geralmente quando queima uma parte, todas as que vêm antes ou que vêm depois não funcionam. Por quê? Porque elas funcionam todas em série, todas piscam, recebem a mesma corrente. Se ela é interrompida, tudo que vem depois daquele rompimento não vai funcionar. Agora, por exemplo, um circuito em paralelo. Você pega um cômodo da sua casa que tenha duas ou três lâmpadas, certo? Uma das lâmpadas queima, a outra continua funcionando ou queima também? Continua funcionando. Por quê? Porque elas estão interligadas de maneiras em paralelo, ou seja, uma não depende da outra para funcionar. Ok? Agora, alguns terminhos aí que a gente tem que lembrar: o receptor, a resistência e o gerador. Tá? O gerador é o que vai produzir energia elétrica, então ele vai, a partir de algum tipo de reação química ou de um processo físico ou mecânico, ela vai gerar energia elétrica, ok? E vai transmitir essa energia elétrica. O receptor vai ser o que vai receber essa energia elétrica e vai transformar isso em um outro objeto. Então vamos pensar aqui, ó, por exemplo, em coisas do nosso dia a dia. Um gerador que a gente tem em casa, uma pilha, ela transforma a energia química em energia elétrica, ok? O receptor, tá? O receptor, por exemplo, pode ser
o controle remoto. Eu estou apertando e ele está transformando isso no processo de funcionamento do controle remoto. Então, nada mais é o gerador, um produtor de energia elétrica. E o receptor, ele vai usar a energia elétrica para fazer um outro processo. Beleza? Então, gerador, receptor. O gerador gera energia, o receptor vai absorver essa energia e vai fazer uma outra coisa. Outro exemplo, a gente tem uma série de produtos aí que é ligado na tomada. Essa luz, essa energia elétrica vem dos postes, tá? Que vai ter lá os geradores que a gente viu no começo do bimestre, certo? Então vem lá da rua onde tem os geradores. Então a maior parte dos nossos aparelhos eletrônicos, eles são o quê? Geradores ou receptores? Eles são receptores. Por quê? Porque eles recebem energia elétrica e transformam isso em um outro processo. Ventilador, televisão, chuveiro, todos eles são receptores, ok? E por fim, a resistência. A resistência, galera, nada mais é do que um objeto que vai dificultar a passagem da corrente. Qual que é o objetivo da resistência, galera? Geralmente ela tem o objetivo de a gente usa a resistência para aquecer aquele material. Exemplos clássicos, tá? Objetos que têm resistência. Sanduicheira tem resistência, pode ver que a gente coloca lá, ela tem uma resistênciazinha dentro dela que vai fazer com que aqueça a chapa. Outro exemplo, o chuveiro tem uma resistência que dificulta a passagem lá dos elétrons, que vai fazer o quê? Com que se aqueça a água, ok? Outro exemplo, ferro de passar roupa, e assim por diante. A gente também viu o que eram os fusíveis, os disjuntores e os capacitores. O primeiro aqui é o fusível, tá? Ele é um material que a gente chama de dispositivo de segurança. Qual que é o objetivo dele? Ele vai passar corrente elétrica. Só que se a carga que passa ali for muito elevada ou for exceder o que ele consegue passar de carga elétrica, ele vai romper esse ferrinho que tem aqui no meio. Quando ele se rompe, quando ele se rompe, não se passa mais eletricidade ali. E daí você não consegue mais usar aquele aparelho. É muito comum você ver esse tipo de fusível nos carros. Então, quando queima um fusível, às vezes eu tenho que trocar porque alguma função do carro não vai estar funcionando. Tá? Então, é um dispositivo de segurança. Para quê? Para impedir que haja um curto-circuito ou um excesso de corrente passando por ali. Essa figura aqui do centro é um disjuntor. O disjuntor ele é um pouco diferente, ele tem a mesma função do... Esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Olha que tristeza. Do fusível. Só que, qual que é a diferença? É que o fusível, quando ele recebe uma corrente maior do que ele pode aguentar, ele vai romper. O nosso aparelho aqui, o nosso disjuntor, ele vai fazer o seguinte, ele vai receber uma carga maior do que ele pode. Tá vendo que tem tipo o on e o off? Quando ele recebe uma corrente maior do que ele pode receber, ele vai cair essa chave. Para quê? Para impedir que a corrente elétrica continue passando. Isso evita que aconteça algum tipo de explosão ou algum tipo de curto-circuito naquele aparelho ou naquela rede elétrica. Ok? Então, ambos têm a mesma função, só que em escalas diferentes. E por fim, aqui do ladinho tem um capacitor. O capacitor já tem uma outra função. Ele tem uma função de armazenar uma quantidade limite de energia. E quando é necessário, ele solta essa energia de uma vez só. Então, vamos revisar aqui. Fusível e disjuntor eles são dispositivos de segurança. Eles vão ou se romper, ou então vão impedir a passagem da corrente elétrica quando ela extrapola um limite. O capacitor não. O capacitor já vai fazer o seguinte: ele vai armazenar energia elétrica que está passando por ali para algum outro processo que vai ser necessário em algum momento e que ele vai liberar de maneira muito rápida. Ok? E por fim, foi o último conteúdo que a gente viu, o cálculo de consumo de energia elétrica. Como que eu faço esse cálculo, galera, aqui? Claro que esses números que estão aqui, eles não são fixos, tá? Mas sim a ideia que é fixa. Então, eu pego a potência do meu aparelho elétrico, multiplico pelo número de horas, tá? Que ele vai ser usado diariamente, e multiplico pelo número de dias que ele foi usado. Divido isso por 1000. Vai ser sempre assim, professor?
Sim, sempre assim. O que vocês têm que estar atentos é que nem sempre os aparelhos são usados em horas, mas sim em minutos. Então tem que fazer essa conversão, ok? Fiz esse primeiro cálculo, eu multiplico pela tarifa de energia. Outra informação importante: essa tarifa de energia ela não é fixa, ela varia de estado para estado, de cidade para cidade, município para município, ok? Mas a ideia é sempre a mesma: é a potência do meu aparelho multiplicado pelo tempo em horas que ele está sendo usado, multiplicado pelo número de dias que ele é usado durante o mês. Divido isso por 1.000. A resposta dessa operação eu vou multiplicar pela tarifa que vai ser falada no exercício. Ok? Daí vem a pergunta: professor, como que a gente vai revisar esse conteúdo? Tá? Bem simples, galera. Revendo os vídeos é uma maneira. Talvez não seja melhor porque tem uma série de vídeos, isso pode levar um pouquinho de tempo, mas é uma opção válida sim, é rever os vídeos. Fazer resumos e mapas conceituais a partir daí do material que está na apostila, ou dos vídeos, ou até mesmo dessa aula que vocês estão vendo agora, tá? Vai estar liberado para vocês o AVA para vocês responderem algumas questões, então é uma maneira também de vocês revisarem o conteúdo. Tem lá 4 questõezinhas, 8 questõezinhas. Respondam lá as questões, veja se vocês acham a resposta de cabeça. Se não souber de cabeça, faz, procura no caderno ou procura na apostila, ok? As lives, quando tiver as lives, também usem para tirar as dúvidas. E por fim, tirar as dúvidas. Como assim tirar as dúvidas? Estou fazendo a revisão, li um conteúdo, mas não entendi ele. O que eu faço? Na hora, eu já mando uma mensagem no Classroom para mim, falo, professor, não entendi tal coisa desse tal conteúdo. Eu vou achar alguma maneira de poder explicar esse conteúdo para você, seja pelo áudio pelo Instagram, seja por um videozinho rápido lá no Classroom, mas de alguma maneira a gente vai achar para tentar tirar essa dúvida de vocês. O que não pode acontecer é vocês ficarem com a dúvida no conteúdo, porque senão ele pode virar uma bola de neve muito maior depois. Beleza, galera? Estudem, lembrem, tá, dos conteúdos, revisem, façam mapas conceituais, façam resumos, revejam as videoaulas, revejam essa aula aí que eu passei para vocês, está resumidinho, leiam a apostila, tá? Estudar é extremamente importante, se organizar também é extremamente importante. Lembrando que a gente está de quarentena, então evitem sair de casa, só saiam se realmente necessário, galera. Se cuidem e até uma próxima. Falou!